queria perguntar o seu nome, local de nascimento, local que você nasceu e a data do nascimento. Tá. Samuel Gerson Protetti, sou nascido em Osasco, 16 de março de 1978. Qual o nome dos seus pais? Meu pai se chama Antônio Protetti e a minha mãe Loide Eunice Protetti. O que os seus pais fazem? Minha mãe, Faziam? minha mãe atualmente ela, acho que desde a adolescência dela, ela é cabeleireira. E o meu pai já é falecido, mas durante muito tempo ele foi técnico em eletrônica, trabalhou em empresas de televisão, e depois ele se aposentou, porque tinha umas doenças no rim, né? Muita pedra no rim, ele acabou se aposentando. E você lembra quais eram os costumes da sua família? Algo que te marcou, que você lembra? A minha família é uma mistura de italiano com português, né? Então, todo domingo era macarronada, era a tradição da casa, né? E durante a semana era batata com peixe. Batata. Minha mãe fazia muita batata, por causa que eu era filha de português, né? Então minha mãe contava que meu avô comprava aqueles sacões de batata, né? E elas ficavam lá descascando batata um tempão. Então tinha essa cultura em casa de peixe, muita sardinha, né? Bem português, assim. Mas meu pai não deixava barato, não. Ele falou, no domingo tem que ser macarrão, né? E você gostava de ouvir história? Seus pais te contavam história? Eu... Você lembra disso? Não, acho que a minha família não... acho que não teve tanta história assim. Não vejo que... A gente era um pouco mais distante da família, assim, da família, principalmente do meu pai, né? Acho que a maioria estava no interior de São Paulo, né? Era uma família mais distante. Eu não tinha muita história de família, assim, né? Então, da minha mãe já eram mais próximos, né? Então, e eu também não tive nenhum avô, nenhuma avó. Mas eu tive tias avós. Então, as histórias que que a gente sabe um pouco da família, né? Vinha muito dessa tia-avó, né? Principalmente, umas duas mais próximas e duas não tão próximas, assim. E história assim para dormir, história de livro? Teve essas Ai, não histórias? lembro, Berê. Eu lembro de minha mãe contando alguns... a musiquinha, eu lembro mais de música, eu não lembro de história, né? Aquela... O cravo brigou com a rosa, tirei o pau no gato. Essas eu ainda lembro, agora... Eu lembro de história, não tinha essa cultura de contar historinha na minha casa, não. Que E eu me lembro, né? você sabe a origem da sua família, dos seus pais? Origem de cidade? Tá falando Assim, sim, de cidade, de o que os seus avós, os bisavós faziam, de onde eles vieram. o meu avô, por parte de mãe, ele veio de Portugal. Ele chegou, se não me falha a memória, acho que ele tinha 7 anos de idade. Ele chegou bem novinho aqui. E a minha avó, a gente tem pouca referência dela porque ela faleceu quando minha mãe era criança também. Então,
O meu avô faleceu um pouquinho antes de eu nascer, então as histórias mais circulam mais em torno do meu avô materno, né? E o que ele fazia? Ele trabalhava ele, ele, ele era, não sei se é artesão, mas ele trabalhava com cerâmica na indústria, que tinha uma indústria em Osasco, chamava Ervi, que fazia louças, né, para banheiro. Então, que eu me lembro, a história dele, a vida inteira ele trabalhou Trabalhador. nessa empresa. E os avós paternos, esses, como meu pai veio também, meu pai nasceu em Andradina, no interior de São Paulo. O meu bisavô, que é o Protete, que veio da Itália. A gente tem pouca informação. A única informação que a gente tem da família é que Protete era um orfanato na Itália, em que as crianças que não tinham os pais, eles iam para esse Protete, seria como se fosse o protegido, né, um lugar protegido. E então esse meu bisavô veio para cá, e aí depois a família se dividiu. Parece que, inclusive, tem até que em Botucatu tem um médico chamado Protete, né? Então a família, uma parte da família ficou aqui em Araçatuba, nessa região oeste e o meu pai foi para São Paulo. E meu pai e mais uma irmã dele foram para São Paulo, né? Então a gente ficou também distante da família e dos avós, né? Então conheci muito pouco também os irmãos e irmãs do meu pai. Agora, esse Protete tinha esse nome porque era essa família Protete que cuidava? Porque era a família Protete. Não sei se era família, eu acho que o lugar chamava Protete. Porque Protete em italiano é protegido, né? Na tradução literal, né? Então falam que a instituição se chamava Protete, né? Mas nunca fui atrás para ver se é isso mesmo. E você tem irmão? Como eles chamam? O que Tem. eles fazem? Tem um irmão mais novo, 1 ano e meio mais novo, advogado também, trabalha com seguro. E eu tenho uma irmã mais velha, 12 anos mais velha do que eu, que ela é digitadora. Como eles chamam? É o Davi e Débora. E Samuel, você tem lembrança da casa da tua infância? Tenho bastante. A gente morava até os 7 anos. Enfim, quando a minha memória lembra, né, começa, né, que sei lá, dos 4 anos, 5. Até os 7 anos a gente morou numa casa que era praticamente um sítio, assim. Era mais na periferia de Osasco. E era uma casa pequenininha, ficava aquelas casas que ficam lá no fundo e tem aquele terreno gigante na frente, né? Então aquele terreno pra gente era E meu pai veio da roça, né? Meu pai morou na roça até os 15 anos, acho que 16 anos. Então tinha um quê de roça na minha casa, sempre teve muita horta, tinha plantio, tinha os pés de cana. Então a gente brincava muito nesse terreno. E depois, quando eu fui começar a escola, aí a gente se mudou para mais próximo do centro de Osasco. E aí a gente já morou numa casa pequena, não tinha muito terreno, mas eu tinha uma calçada muito grande lá. Então a gente morava numa avenida, mas a calçada era muito larga. E era uma calçada que juntava uma renca de moleque ali. Então, dos 7 até os 13, assim, era a festa da calçada ali, né? Então eu tive uma infância com muita brincadeira. Você lembra as brincadeiras que vocês faziam? As brincadeiras de moleque, né? Aquelas. Brincava umas brincadeiras meio radical, assim. Brincava com estilingue, brincava com. A gente brincava de uma que chamava pai ou chumbo, né? Que a molecada ficava todo emparelhado, eles ficavam pulando em cima, tinha que aguentar toda uma. A turminha de baixo tinha que aguentar os de cima pulando em cima, né? Pai ou chumbo? Paio ou chumbo, né? Então, paio é quando arrega e chumbo é que você está firme no propósito ali. Mas a gente andou muito de skate também, desde os 9 anos eu andei de skate até os 15, 16 anos. Então, essa rua aí era bicicleta, muita bicicleta também, futebol, né? Era bem variada as nossas brincadeiras. E nessa época você já sabia o que
você queria fazer quando crescesse? Eu acho que não, Berê. Eu nunca, minha vida, assim, de ser alguma coisa quando crescer, ela é bem variada, porque eu comecei a decidir eu comecei, como eu mexia muito com bicicleta, eu gostava muito de mecânica, né? Quando era criança, eu sempre fui o cara que fazia as rampas de skate. Eu era meio engenheiro da turma ali, construía os negócios, fazia casinha. Eu era o cara que construía as coisas, né? E, e aí, quando eu tinha 13 anos, então eu mexia muito com bicicleta, né? Aí o meu primeiro trabalho foi mecânico de bicicleta. Então eu entrei numa bicicletaria, estava precisando de coisa, aí eu trabalhei, acho que foi um ano de mecânico de bicicleta. Mas aí também eu já fui estudar eletrônica, que meu pai era técnico de eletrônica, e talvez tenha tido uma influência nessa época. Ou eu ia fazer processamento de dados, né, que é aquela época do colegial técnico, né? Ou eu ia fazer eletrônica, eram as duas coisas que me chamavam a atenção. Aí eu acabei passando na Fundação Bradesco para fazer eletrônica. Aí eu fui fazer lá e nesse tempo também, por eu estar na Fundação Bradesco, ajudou também de eu entrar no Banco Bradesco. Eu trabalhei no Bradesco 3 anos lá, na área de treinamentos do banco. Foi bem legal, uma experiência bem interessante, assim, que carrega até hoje, tudo que eu aprendi lá. Que era contínuo, né? Contínuo é office boy do banco. Dentro da Cidade de Deus eu trabalhei, né? Então a gente rodava o Bradesco inteiro. Então você passava por todos os departamentos do Bradesco. Então você sabia tudo que acontecia no banco. Quando eu falo que o contínuo era o privilegiado, porque ele sabia tudo que acontecia dentro, inclusive nas fofocas, porque como ele era o cara de trânsito, né? Ele sabia tudo que acontecia no banco, o que o diretor fez, Então era um negócio impressionante, assim, para você conhecer uma estrutura organizacional, né? E bom, fiquei lá 3 anos, aí depois paralelo a isso, eu tinha Isso com o ensino médio, né? Isso, eu estava exatamente, aquele colegial técnico, né, junto com o médio. Então, nessa época eu trabalhei no banco, mas com 16, 17 anos eu comecei a me interessar por esporte de aventura. Então, eu comecei a lidar com ecoturismo. O ecoturismo naquela época estava começando, né, ainda era o esporte de aventura também estava começando a ficar em voga, né. E com 18 anos a gente montou não vou dizer que era empresa, era informal, era um grupo que promovia viagens de ecoturismo. Então a gente levava o pessoal a fazer rafting, cascading, canoeing. E aí isso foi despertando um viés ambiental, assim, para mim, que inicialmente era um hobby, né? Então eu organizava essas viagens no final de semana. Mas eu tinha essa minha vida da eletrônica. Depois eu fui trabalhar com eletrônica, fui ser técnico, mesmo trabalhei com técnico de telecomunicações. Subia essas antenas de celular, implantava sistema de celular, satélite. Depois eu virei nerd, aí fui para dentro de um laboratório consertar equipamento mesmo lá. Fiquei 2 anos consertando equipamento num laboratório de eletrônica, aqueles laboratórios meio NASA, assim, cheio de equipamento. Era um negócio muito louco. Você gostou disso? Foi uma experiência, eu sabia que não era para minha vida aquilo, mas que foi uma experiência bem interessante, porque para aprender a caçar problema, né? Porque a gente tinha que achar, dentre aqueles milhões de coisinhas quadradinhas que você via, qual que era o infeliz que tinha dado defeito, né? Você tinha que ficar caçando ali, então eu ficava mapeando até encontrar isso aí. Mas não levava muito jeito para a coisa, não. E aí quando eu estava fazendo engenharia, que aí depois saí dentro da eletrônica, depois eu comecei a fazer engenharia elétrica, com ênfase em telecom. Aí no segundo ano da engenharia elétrica eu tive uma disciplina chamada Ciências do Ambiente. E aquilo para mim era a melhor disciplina que tinha dentro da engenharia elétrica. Aí eu falei, bom, alguma coisa está errada, né? Se essa daqui é a que me chama mais atenção, eu já tinha esse outro lado do ecoturismo que era muito forte para mim, era praticamente um ativismo, né? A gente fazia todo um trabalho de educação ambiental, né? Já tinha essa linha. Isso foi anos 90. 95, Berê, 95... Não, peraí, 80... foi isso mesmo, foi 89 e 90 quando eu estava na... foi isso mesmo, 89 e 90. Aí eu
Aí eu conversando com esse professor, que dava aula de ciências do ambiente, ele falou que existia um curso chamado de engenharia ambiental. Aí eu falei, nossa, que legal, porque era uma coisa que eu não queria ir para biologia, isso eu já sabia, não queria ir para ciências naturais, assim, não estava muito... Mas eu gostava, sempre gostei muito da engenharia. Aí quando ele falou que tinha engenharia ambiental, aquilo brilhou meus olhos. Eu falei, nossa, então vai dar para juntar essas duas coisas, né? Aí eu lembro de ter uma conversa com a minha mãe, né? Falei para ela, mãe, eu vou sair da... Eu falei para ela que ia sair da elétrica e ia para ambiental, né? Que acho que foi uma daquelas vezes que a gente começa a decidir o que vai fazer na vida, né? Ela falou, você vai passar fome, moleque, onde já você viu isso largar uma carreira que você tem, que não sei o quê? Eu falei, mãe, mas é o que eu acho que eu gosto de fazer, né? Vou seguir nessa linha. E aí comecei a procurar onde tinha esse curso, né? Então, antigamente não tinha o curso de engenharia ambiental, era o curso de engenharia sanitária, que era uma fase ainda que os cursos estavam se adaptando, né? Aí eu consegui achar, tinha na PUC Campinas uma adaptação, e também tinha em São Paulo, que era na Universidade de São Marcos. Era a segunda turma que estava acontecendo de engenharia ambiental. E era a segunda turma de São Paulo, assim, era uma das primeiras turmas que aconteceram. Então era um curso bem pequenininho, era um curso numa universidade meio que escondida, uma universidade que era famosa em psicologia, mas ela tinha um curso de engenharia lá, né? Meio clandestino dentro da faculdade, né? E aí eu saí realmente aí eu fui, eu peguei as disciplinas que eu já tinha feito na engenharia, dei entrada na outra e comecei a fazer engenharia ambiental. Só que nesse meio tempo dá o boom das telecom também, né? É exatamente quando abre o mercado das telecomunicações. E os poucos profissionais que trabalhavam com telecomunicações, com a chegada das empresas de fora, você saía ganhando 3 vezes mais, assim, era contratado a gente tinha salário de engenheiro, os técnicos tinha. Então teve um boom, aí isso deu uma balançada, porque eu estava ali na engenharia ambiental, mas profissionalmente dá esse boom, aí eu entro. Aí eu saí de uma empresa que hoje é a NET, né, que é onde eu trabalhei no laboratório, essas coisas, e fui para a Intelig, e que foi uma experiência muito interessante. Você continuou trabalhando com telecomunicações? Continuei. Eu fiquei no total 7 anos, Benício, trabalhando com isso, com telecom. E aí, então, troquei de empresa, né, e fui seguindo na linha de telecom. Mas foi muito interessante porque, como a empresa estava chegando no Brasil, era uma empresa do zero, né? A gente brincava que a gente abria a caixa dos equipamentos para montar a empresa. Então era uma empresa do zero. Então para mim foi uma experiência muito interessante, porque era montar uma empresa grande do zero. E a gente fazia várias coisas. Então não tinha sistema pronto, era a gente que montava, ia lá, programava o sistema, criava as coisas, emendava enfim, a gente fazia um monte de coisa maluca de programação. E também toda a parte de procedimento, de como criar uma empresa grande, né? Então foi um aprendizado fantástico para mim, assim. Foram anos. Aí chegou uma hora, depois de 3 anos que eu estava na Intelig, aí eu falei, não, agora já deu, né? Então, ou eu vou realmente mergulhar, né, na parte ambiental, ou eu vou me formar aqui e não vai dar certo, né? E aí eu logo depois disso, eu comuniquei aos meus chefes que eu estava com isso na cabeça, aí coincidentemente 1 mês depois eu fui mandado embora, né? Então, por acaso, né? Tinha essa coisa. E aí depois eu fui ser voluntário num projeto lá em São Bernardo do Campo com os jovens. Foi onde eu conheci a Undalva. Não sei se vocês conhecem a Undalva Serrano. Então eu fui ser voluntário nesse projeto, que era um projeto do Instituto Florestal, chamado Programa de Jovens da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que é aquele programa da Unesco chamado MAB, né, chamado Man and Biosphere. Então foi onde eu comecei a ter contato com organizações internacionais, assim. Então foi muito legal, porque eu fui contratado era um contrato da Unesco. Não, quer dizer, primeiro eu fui voluntário.
Aí eu fiquei 1 ano sendo voluntário, aí depois apareceu uma oportunidade de um contrato de prestação de serviço na sede da Reserva da Biosfera, que fica lá no Horto Florestal, em São Paulo. Aí eu fui lá para o Horto. E aí começa a minha fase governo, né? Que aí eu entrei dentro da estrutura de governo, fui ser consultor dentro de uma fase que foi um aprendizado fantástico também, Mas, assim. só para um pouquinho. Esse tempo você ainda estava fazendo engenharia? Tava. Porque eu estava acho que no 3º, 4º ano da engenharia, quando eu decidi realmente dar um break na Telecom e falar, não. Então, isso para mim foi porque assim, eu tinha uma carreira, um salário gigante, e aí você corta e entra aqui, vai pagar para trabalhar, filho. Foi bem isso mesmo. Samuel, mas essas decisões, assim, sempre em corte, né? Você fez um corte, foi para outra área, né? É que elas iam nascendo, Verê. Parece corte, mas no final elas já eram correntes que estavam já sendo tecidas de alguma maneira, né? Aí tem uma hora que tem que decidir. Sim, aí é uma hora que eu olho e falo, não dá mais, o outro tá... E você tinha ajuda para essas decisões da sua família ou de algum professor? Teve algum professor, assim, que te marcou nesse momento? Ou você foi agindo sempre um pouco... acho que tem sempre influências, né? Eu acho que tem várias pessoas assim que me influenciaram bastante, né? Na trajetória. Uma foi esse professor da engenharia de telecom que quando eu via, assim, eu nem tenho contato mais com ele, tive contato só naquela época, mas foi um que me abriu a porta, assim, né? Ele falou, tem esse caminho aqui, se você quiser ir. Então, esse eu acho que é uma mudança, assim, e tem outros, né, que foram vindo com o Mondalva, que foi quando eu conheci, que a Mondalva trabalhava na Reserva da Biosfera, né? Então, foi a pessoa que me abriu todo esse mundo mais do humano, assim, né? Porque eu era muito ativista da área ambiental, tinha muito essa coisa né, temos que levar a consciência ambiental, tal. Aí depois eu descobri que o ambiente não tinha problema. Quem tem problema são as pessoas, né? Aí quando você começa a olhar e falar, não é ali, é aqui que você tem que trabalhar, né? Então aí eu começo a ir para essa corrente de educação. E quando eu fui ser voluntário nesse projeto, eu dava aula de turismo, né? Então como eu tinha essa minha experiência de ecoturismo, foi a minha porta de entrada também, eu dava aula de ecoturismo para a molecada lá. Lá em São Bernardo. Oi? Como voluntário. Como voluntário, é. Mas aí as coisas foram acontecendo, porque eu fui para a Reserva da Biosfera também, e nessa época, a reserva ela tinha, se eu não me engano, eram 7 núcleos de jovens desse programa no entorno de São Paulo. Era um programa bem bacana, assim, baseado em antroposofia, que a Undalva estudou aqui no ELO, no início dos anos 80, era uma senhora bem legal, assim, boa referência. E então, esse programa, então, todo esse viés de educação, eu tinha também uma ONG, chamada na época APSE, que era Associação Holística de Participação Comunitária Ecológica, que era uma ONG que foi criada para apoiar o programa de jovens. Então, a ideia era governo e sociedade civil organizada fazendo esse programa acontecer. E era uma ONG que estava meio esquecida, né? E aí eu lembro da Undalva falando assim, olha, a gente quer fazer um projeto aqui, você não quer ajudar a gente com essa ONG, né? E eu nem sabia o que era ONG nessa época, eu não tinha nem ideia, não sabia nem que era terceiro setor, né? E aí me entregaram uma ONG no colo, assim, e falaram assim, então precisa fazer isso acontecer. Aí o que eu fiz? Peguei a minha experiência que eu tinha de empresa, de coisa, do meu ativismo da área ambiental, e falei, bom, vou juntar essas duas coisas. Aí que eu comecei a entender o que era terceiro setor, que existia esse meio termo, né, das duas coisas, né? Então aí eu trouxe essa experiência mais de gestão. Então o meu lado assim de desenvolvimento organizacional hoje começa nesse trabalho. E aí eu fui juntando gente, fui tal. Então a gente saiu assim de R$ 45 no caixa quando eu assumi essa ONG. E a gente em 2 anos estava com 2,5 milhões de projetos dentro com 6 subsedes da ONG instalada e isso virou depois uma ONG gigante, que depois recentemente ela gerenciou o contraturno inteiro da cidade de Osasco, assim, eram 250 educadores, 220 mil crianças atendidas todos os dias. Aí você já põe um pé mais
firme assim dentro de uma carreira, né? Aí eu já... Profissional. É. E o que você fazia com esse teu dinheiro? Você precisava ajudar a tua família? Você já foi Meu pai planejando? nunca precisou. Meu pai, na verdade, assim, eu venho de uma família bem humilde, né? Meu pai era aposentado, assim, não tinha... A gente morava num lugar até razoável, assim, mas a gente sempre foi uma família muito, não vou dizer pobre, mas uma família bem enxuta, assim, né? Não tinha muita regalia, né? Então, mas eu, assim, eu acho que eu acabei dando sorte também, né? De entrar, de estar sempre nos veios que tinha, né? Eu sempre, nunca fui muito assim de guardar dinheiro, mas eu sempre comprei minhas coisas. Então, eu namoro com a Janaína desde os 14 anos, né? Então, com 18 a gente comprou um apartamento. Então, a gente sempre foi investindo. Nunca joguei meu dinheiro pelo ralo, mas também nunca fiquei... E você namora desde 14 anos. Como é É, que vocês se conheceram? a gente se conheceu na calçada, naquela calçadona que eu te falei lá. Essa calçada dava A gente passa casamento uma loira também. linda e maravilhosa naquela calçada e a calçada ficou mais bonita, né? Ela dava casamento também. Não é engraçada a história, né? Porque ali foi, já sabia mesmo que era uma... A gente namorou 3 vezes quando era com 14, com 15, com 16. Aí depois a gente ficou separado. Aí quando tinha 18 anos a gente voltou. Aí a gente tá juntos até agora. Aí com 23 a gente foi morar junto e estamos aí até hoje, né? É bem precoce, com 18 anos já comprar um apartamento. É precoce. Eu sempre fui meio precoce, né? Sempre andei com pessoas mais velhas. Sempre era o pirralho da turma. Ficava zoando. Ficava, um moleque aqui no meio da gente aqui. Mas, tinha essa certa ansiedade. Acho que até hoje ainda tem um pouco, né? Ô Samuel, e amigos dessa época? Tem algum marcante? Você ainda tem contato? Tenho. Esse povo da calçada. Tenho, né? Clube da calçada, né? O clube da Esse... Clube da calçada. Olha, tem uma turma bem bacana, assim, de infância, né? É que depois as visões de mundo vão, né, você vai entendendo um pouco mais, mas acaba distanciando um pouco mais, né? Mas eu ainda converso com, sei lá, 50% deles eu tenho contato ainda, a gente troca. Agora com os grupos de WhatsApp, né, ver aquelas coisas, né, Mas tem bastante contato ainda. Bom, aí você precocemente, assim, você devia ter uns 20, quantos anos você tinha? Quando você sentiu que você tinha, depois dessa experiência na ONG, você sentiu que teu caminho era por ali, né? Você devia ter uns 24 anos nessa época. Não, mais, Berê, acho que eu virei mesmo a chavinha quando... É que não foi assim, eu fui estudando, não era contínuo, né? Porque eu também dei uma... eu me formei em engenharia, acho que eu tinha 28, 29. Então, essa guinada é lá pelos 26, 27, assim, mais ou menos, que começa isso. Mas na hora que eu firmo mesmo é 29, mais ou menos, assim, que é quando eu falo, não, agora vamos embora, né? Vamos seguir essa vida aqui. E aí dentro dessa área ambiental? Porque aí depois de lá pra cá... A gente parou na ONG. Então, aí depois da ONG, aí eu fico... Depois de ter montado essa ONG, ter reestruturado ela, um dos projetos que a gente tinha era com a BASF, lá em São Bernardo do Campo. E a BASF estava montando uma fundação, na época, que se chamava Fundação Espaço Eco. E por conta da parceria que tinha com o programa de jovens, aí eles me chamaram para implantar a área de educação ambiental dessa fundação. Aí eu saí dessa ONG que eu estava, que era com a Undava, e aí eu entrei dentro da BASF para fazer esse trabalho de educação ambiental, que foi incrível também, porque ali eu tinha carta branca, então eu trazia gente para fazer metodologias diferentes. Então, a gente teve muito apoio da GTZ, que é a Agência de Cooperação do Governo Alemão. Então, eles trouxeram muita metodologia de educação ambiental, de gestão ambiental empresarial. E aí foi onde eu comecei a ter contato com facilitação. Essa metodologia você trouxe um pouco da ONG, né? Isso, Vocês desenvolveram, e aí você foi
trabalhando e adaptando isso com esse Aí eu fui novo juntando. conhecimento. Eu peguei essas metodologias que vinham, por exemplo, da GTZ. Na verdade, juntei um monte de coisa e aí a gente criou, eu e mais um grupo, a gente foi criando metodologias novas de educação ambiental. Então a gente inovou muito nesse campo de sair dessa educação ambiental ou só mais intelectual, ou aquela só vivencial, ou a sensitiva. Na verdade, a gente criou algo que tinha isso e também tinha ferramentas de gestão. Então, na época, a gente criou uma metodologia chamada Educação e Ecoeficiência. Você pode dar experiência de contar uma experiência concreta disso? Sim. Por exemplo, a gente teve um caso que foi bem legal, que foi do IASG. Então, o IASG bateu na porta lá da escola de inglês, né? O IASG trabalha todo ano com uma campanha. Ele sempre tem uma temática, todo ano tem uma temática que eles trabalham. E logo depois que eles fizeram a campanha do Icatu Xingu, eles entraram, aí a gente conheceu a equipe que organizava isso. As escolas da rede brasileira do IASG, eles aderiam a uma campanha que media o quanto a escola consumia de papel, o quanto que a escola consumia de energia, o quanto que ela consumia de água, e também na casa dos estudantes. Então, quanto que era medido, quanto que eles gastavam. Então, assim, a gente conseguiu atingir um número de pessoas, assim, era um negócio gigantesco, assim, E aí, pela primeira vez, você conseguia, na educação ambiental, medir o efeito das campanhas, porque realmente reduziu a conta de energia, reduziu a conta. Aí nós fizemos um cálculo depois de quanto de CO2 que foi deixado de ser emitido. Então, foi uma das primeiras assim, campanhas que realmente mediu o quanto que se teve de ganho, né? Porque a gente sempre tem, a educação ambiental tem esse problema, né? Você sensibiliza, mas você não sabe o quanto de ganho que você teve de fato. Então, a gente, com essa ferramenta, que aí vem da BASF, então a BASF tem uma ferramenta de análise de ecoeficiência, que é a análise de ciclo de vida, e a gente transformou isso numa proposta educacional. Então tinha uma dinâmica que as pessoas participam. É bem legal, assim, é um projeto... Quanto tempo esse projeto foi? Esse foi um ano. Um ano. É. Envolveu quantas pessoas? Eu não lembro, mas nossa, foi na escala de 1000, às vezes, assim, foi... As planilhas eram grandes, viu, que eu lembro lá de... Eu não tenho o número exato, mas... Porque foi em nível nacional, né, eram 300 escolas, eu acho que estavam envolvidas. Porque passou a ser a campanha... Era a campanha de sustentabilidade do IASG, né? E o IASG tem uma cultura disso, porque um dos donos do IASG é o Ricardo Young, né? Então não sei se ele ainda é, mas se a família dele ainda é. Então ele tem toda uma tradição, né, com o movimento da sustentabilidade. Então o IASG, embora as pessoas não sabem muito dessa pegada dele, mas ele tem isso aí super forte, assim. E aí você ficou lá na Fundação BASF um tempo? Fiquei 5 anos lá. Da Fundação BASF. Eu entrei como consultor, depois virei funcionário da BASF. Fiquei 5 anos lá. E aí depois eu saí de lá, aí eu montei eu já tinha uma empresa, mas não era aquelas empresas de CNPJ, né, que a gente dá nota um servicinho ou outro, né? Aí depois eu saí de lá e fui trabalhar com desenvolvimento local. Aí eu fui morar no Pontal do Paranapanema e aí assim, em Presidente Epitácio eu fui morar. Mas eu trabalhava em Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, lá no Pontal, em Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio. Aí foi quando eu já vinha de uma corrente de educação ambiental, né? Então fiquei aí quase 10 anos trabalhando só com educação ambiental. Aí esse projeto para mim fez assim, abriu o leque, porque desenvolvimento local, a gente trabalhava com cultura, trabalhava com educação, com atividades produtivas, meio ambiente. Os projetos de desenvolvimento local, eles são super abrangentes, porque é um programa com vários projetos. Então, eu trabalhei com 5 municípios. Cada um desses municípios tinha um grupo em 4 temáticas diferentes. E cada um deles gerava um projeto. Então, aí foi quando eu comecei a escrever projeto de reforma de hospital, projetos culturais, projeto de educação. Nossa, foram 40 projetos que a gente escreveu no total nesse programa. Essa empresa,
Nesse caso eu estava junto com a ONG 5 Elementos, que é uma ONG de educação ambiental, educação para sustentabilidade lá de São Paulo também. Aí depois eu saí, fiquei 3 anos também fazendo esse trabalho, que foi uma rampa de aprendizado gigante também. Só voltando ainda nessa ONG, vocês trabalharam em Teodoro Sampaio, né? Isso. Aquele pontal do Paranapanema é um local que já teve alguns conflitos, né? Acho que até hoje continuam. Que ser boazinha, mas é um local de conflito. Causado principalmente pela usina, né? Pela CESP, né? Eu acho que... Quando começou as barragens ali naquele lugar, as desapropriações, tem o conflito de terra com os poceiros. Eu acho que o conflito maior ali é entre o MST e o... Já era o MST quando você estava lá? Já era? Já. Não, inclusive eu peguei já bem assim, já peguei os assentamentos prontos, não peguei a fase de... Mas o maior conflito é que o conflito com o MST acabou deixando o outro conflito da barragem desse tamanhico, entendeu? E aí virou, porque é muito assentamento. É impressionante a quantidade de assentamento que tem lá dentro. E como é que foi trabalhar? Porque trabalhar assim dentro de conflito. Uma coisa é fazer um projeto para você medir, né, essa pegada ambiental e tal. Outra coisa é você ser um mediador em conflito. Então, eu acho que é aí que está a graça desse tipo de projeto, viu? Porque, assim, por eu ter transitado dentro de governo, dentro de ONG, dentro de empresa, então eu sabia mais ou menos o que cada um queria. Então, eu sempre fui tentando pegar assim, tá bom, o que tem de bom com esse, o que tem de bom desse, o que tem de bom desse, e tentar mostrar para os 3 que fala, dá para fazer alguma coisa junto aqui. Se puxar demais, não sai nada. Agora, se cada um ceder um pouquinho aqui, a gente consegue fazer. Os movimentos sociais são mais difíceis de trabalharem, porque às vezes, para eles, para muitos, né, pelo menos dos que eu tive contato, parece que quando acontece alguma coisa, é como se eles estivessem perdendo. A sensação de que dá. Porque assim, eu sou do front. Então faz sentido o enfrentamento, mas não faz sentido a harmonia. Então tem umas delicadezas ali que a gente tem que... Então, você se relaciona, mas você não firma nada. Né? Então você tem sempre um cuidado ali nas relações. E assim, é um projeto onde ele tem que ser gerenciado, onde as relações têm que ser gerenciadas. Então, eu estou fazendo um projeto de horta, mas eu tenho um esforço gigantesco de gerenciamento das relações. Se eu não gerenciar as relações, o projeto de horta não acontece. Então, lá, principalmente no Pontal. Então era sempre assim, andar ali meio no fio da navalha e cuidando de todo mundo. Então eu tinha meio que uma rotina que eu ficava passeando mensalmente nas instituições. Porque de um lado tinha o MST, de outro lado tinha o governo do estado, né? Tem governo do estado, prefeitura, né? E prefeitura, não sei se é barragem. E a usina, que é para quem a gente trabalhava. Né? Vocês trabalhavam para a CESP? Não, para as usinas de bioenergia. Tá. Pensei que vocês... Assim, tá. E qual era a principal reivindicação? Qual era a natureza principal do conflito? Era a terra? É que eu já peguei a fase pós-assentamento. Né? Existe um fenômeno do pós-assentamento da terra que ele é muito interessante, né? Porque... Isso que eu vou falar para vocês são conversas com o próprio movimento também, né? Sem terra. Que assim, o movimento se chama Movimento Sem Terra. Né? Então, quer dizer, se eu não tenho terra, eu estou no movimento. Né? Como é que é o movimento com terra? Dá um tilt aí. Então, existe uma coisa que é assim, quando o movimento não tem a terra, ele funciona de uma maneira. Então, o acampamento... o enfrentamento, a solicitação, o pedido da terra, tal. Mas há uma questão na virada disso daí, porque assim, quando você sai disso, porque a problemática que você tem e a vontade de ter a terra me une com você, com você e com você. Mas quando eu consigo a terra, você consegue a terra e você consegue a terra, o que acontece? Eu já satisfiz aquela necessidade.
Então, a minha necessidade é outra. Então você tem que ter um outro movimento ali agora, que é um movimento de construção, então, mas não é mais um movimento de enfrentamento, né? E, ao meu ver, o que aconteceu foi que o próprio movimento do Sem Terra ele não evoluiu nesse sentido, né? De acompanhar esse próximo passo. E ainda tem outras questões, porque quando você está num assentamento que você está todo mundo pertinho, você tem uma intensificação das relações sociais, né? Porque meu acampamento, meu barraco aqui, o do fulano é ali. Então isso aqui é como se fosse uma vila, né? Há uma intensidade. Quando você vai para o assentamento, é um fulano lá, o outro fulano lá embaixo e o outro lá no Cafundó do Judas. Então o que você faz? Você espalha as relações sociais. Então assim, além de eu espalhar, você tem dois movimentos que precisam de uma outra dinâmica para dar conta disso. Então, o próprio design do assentamento, ele não foi desenhado como uma ecovila, ele não foi desenhado ele não foi desenhado para ser comunidade. Então, você tem o espaço físico que já dá uma minada. Segundo, que você não tem esse acompanhamento do segundo estágio, né? Aí viram as associações de assentamento, que é com quem eu trabalhava. E aí, na associação de assentamento é assim, você tem 5 grupos debaixo de um CNPJ, que fica... Então, é difícil você conseguir coordenar isso, né? Então, a gente tinha que entrar dentro das associações, chamar todo mundo. A gente nunca fez relação com o presidente da associação, porque o presidente é ele não representa. Então, a gente falava, traz os associados aqui, vamos conversar todo mundo junto. Então, a maneira com que a gente lida, né, com isso, acho que faz parte do trabalho que a gente faz até hoje, ele tem dado resultado por conta disso, porque a gente não fica preso só nessas relações políticas ou aquela relação mais hierárquica, né? A gente vai direto na fonte com as pessoas e tentar compreender um pouco mais o fenômeno que está ali, né? Eu acho que esse que é Você poderia contar um caso de muito sucesso e muito fracasso, né? Se existiu fracasso, nesse momento aí do Pontal? Algo assim que você fala, poxa, nunca ter ido por ali, enfim. Eu vou contar um que eu acho que é no fracasso, assim, que é... Teve a gente, dentro do grupo de cultura, né, eles estavam pensando assim, então o que precisa ser feito na perspectiva cultural do município, né? E aí, o programa que a gente estava, ele tinha todo um processo de capacitação em processos participativos, em protagonismo e tal. Então a ideia era transferir essa capacidade de empreender no social também para os municípios, né? Então você acha que se apostou muito nisso, nessa capacidade que as pessoas iam agarrar isso e eles iam por si só tocar e ir para frente, né? E aí dentro dos grupos de cultura, pensou-se em mega estruturas de cultura. Então a gente tinha uns centros culturais todo feito com projetos de bioconstrução, coisas maravilhosas, assim, foram projetos incríveis. Só que na hora do fazer, o projeto custa 3,5 milhões. Quanto que a gente tem no caixa? Tem 800 mil. Né? Então tinha um gap para você conseguir aí. Então, inicialmente, né, toda a equipe do projeto acreditava que as pessoas do município iam conseguir emenda parlamentar, ia conseguir isso, ia conseguir aquilo outro, e não aconteceu. Então, anos depois, a gente sabe que foi um projeto que foi engavetado. Então, gastou-se um dinheiro grande com projetos arquitetônicos maravilhosos e tal. De vez em tentar fazer uma coisinha menor, né, mas que fosse mais adequado. Então, o sonho foi muito grande e o tombo também. Isso, para mim, é um dos fracassos que eu carrego, assim, porque eu era um dos facilitadores desse trabalho todo. E agora, um caso de sucesso que a gente teve do Pontal foi um trabalho de cadeia produtiva do leite, que foi o de implantação desses pastoreios, né, esqueci o nome dele agora, mas é o do pastoreio irrigado, né? Então, o Pontal sofre com secas de 4 meses. Então, nesse período assim de junho a agosto, o gado morre, é terrível lá. É seca, 4 meses de seca mesmo, assim, pesada.
Então, a gente organizou toda uma cadeia produtiva, onde ia desde o investimento do pastoreio, o ensino do pastoreio rotacionado, a melhoria da genética do gado, para você ter gado que conseguisse produzir um pouco mais de leite. Então, houve todo um trabalho, mas um trabalho bem completo, assim, tanto com recurso de perfuração de poço. Então, eram dinheiros pequenos, mas muito bem distribuídos, assim. E isso funcionou redondamente. Porque no Pontal você tem 2 laticínios grandes que conseguiam também absorver a produção leiteira, porque estava falindo esse processo todo lá. Então, esse é um dos que a gente tem que foi muito, assim, nossa, viu a alegria do produtor de novo, e ressurgiu, assim, né? Bom, e aí, depois do Pontal, você foi para a Guerra do Vietnã. Guerra do Iraque. Quase. Fui, porque eu voltei para São Paulo, né, menino? Aí a gente estava lá no Pontal, aí já estava um pouco... A gente estava sempre na busca, né, de um lugar, assim, que juntasse. O Pontal era legal, mas era muito churrasco e pouca... era uma vida muito simplificada para a gente lá. A gente queria ter um pouco mais de uma visão de mundo que tivesse mais alinhada com outras coisas. Aí a gente voltou para São Paulo, a gente começa também o envolvimento com a Escola Waldorf. Então, nessa época também, a gente voltou para São Paulo porque a gente queria que o Lucas tivesse uma educação Waldorf. O Lucas é o teu primeiro filho? O Lucas estava com 7 anos, ele estava no primeiro ano da escola convencional, estava no coque, e a gente falou, aqui não vai rolar. Não é esse tipo de educação que a gente escolheu, né? E ainda mais eu que trabalhava com educação há tantos anos, já, né, não tinha coragem de dar essa educação tradicional para o meu filho. Sabia já da existência de outros tipos de educação. Né? Então a gente volta para São Paulo, foi onde a gente achou vaga. A gente falou, qual Waldorf a gente achar vaga, a gente vai morar. Então a gente conseguiu numa que estava nascendo, foi a Aguaí. Estava no primeiro ano e aí ia entrar o segundo ano. Não, o Lucas estava no segundo ano já, porque ele teve que fazer 2 vezes o segundo ano, né? Porque na Waldorf tem que voltar 1, né? Aí, enfim, aí começa a nossa relação com a Waldorf. Aí eu chego na Waldorf, meia dúzia de gato pingado, de pais, né, montando aquilo. A gente falou, bom, a nossa montar a instituição é com nós mesmos, né? Vamos embora. Foi muito gostoso. Ficamos lá 4 anos, eu acho, na Waldorf, 3 anos, eu acho. Aí foi quando a gente veio para cá, com o Lucas foi para o 5º ano. Então foram 3 anos de Waldorf, o segundo, terceiro e quarto, 3 anos. Que também deu uma experiência bem interessante, porque a escola foi crescendo, né? Aqueles limites da escola, ela nasceu dentro de um jardim de uma outra pessoa, da Cecília Bona nasceu lá, dentro da casa da Cecília praticamente, né? Aí não tem espaço, constrói sala, não sei, aquele movimento todo até que quando a gente estava saindo, um pai doou um sítio para a escola, lá no Imbu, e a escola foi para um espaço maiorzão, agora ela está numa outra... Hoje ela tem até que ano? Eu acho que ela está com o Lucas está no 8º, ela está com o 7º agora. A gente recebe o 6º aqui. Então, acho que ela está com o 7º, né? Porque o 8º não deu, porque a turminha do Lucas ficou muito pequenininha. E aí não foi pro... Enfim, aí depois disso, depois dessa temporada em São Paulo, aí já vem aquele, né, passa os 3, 4 anos do Ciricutico, de novo, né? É nessa fase, 3, 4 anos no máximo. Aí a gente fala, bom, já chama a Waldorf, mas aí a gente não estava contente com o lugar que a gente morava, né? Então a gente precisava achar um lugar que tivesse rural, mas que tivesse uma Waldorf, né, que tivesse natureza, e aí, bingo, Demétria, né, acontece o encontro da Demétria, que quando a gente chegou aqui na porta da Demétria, a gente nem entrou. Acabou a conversa. Já sabia que era aqui. Então, foi bem louco, assim, chegar aqui na Demétria, assim, foi antes da bifurcação lá da coisa, a gente já... Só na entrada a gente já falou, aqui. Então,
Foi só vir escolher lugar, alugar casa e vir e tentar. E a vaga foi um pouquinho mais difícil, deu um trabalhinho a mais aí. Mas, enfim. Aí começa todo esse contato com o bairro. Peraí, mas aí vocês saíram do Pontal, foram para São Paulo, ficaram lá. Isso. E você trabalhando agora numa outra empresa? Não, eu estava trabalhando na Transforma aí, que é essa empresa que eu tenho hoje. Que é essa que atuou lá no Pontal? Isso, também. É a mesma. É a mesma, é. É a mesma empresa. É que lá a gente estava junto com. A gente trabalhava para uma ONG que ela que tinha captado o projeto, né? Mas aí eu volto para São Paulo e aí eu retorno para essa ONG, para a Ápice, que era a ONG da Undalva. Que já estava num outro momento, né? Ela já tinha passado por uns. Ela estava cuidando desse projeto gigante, que era do contraturno escolar de Osasco. E eu entro para fazer um trabalho de desenvolvimento organizacional nela. Eu venho para... era uma ONG que tinha crescido muito, mas os seus processos não tinham crescido. Ela só tinha crescido em matéria de profissionais que atuavam nela e tal. Então eu entrei para repensar o papel dessa ONG. Fiquei lá também 2 anos. E em paralelo eu estava com a empresa também, cuidando de outros projetos, né, com empresas, né, principalmente na área de educação ambiental. E aí nesse momento sai um outro projeto também de desenvolvimento local, junto com a CPFL Renováveis. Muito parecido com aquele que a gente tinha feito no Pontal e tal, só que esse era para o Nordeste e Sul do Brasil. Com a parte de parques eólicos e uma outra realidade, né? Aí pela primeira vez na minha vida eu fui trabalhar na beira da praia, né? Aqui enfim, né? Depois de tantos anos, né? Uma coisa era de dureza, né? A comunidade morava na beira da praia, Berê. Era difícil trabalhar lá, viu? Onde que era? Foi São Miguel do Ceará, então foi, Itarema, Rio Grande do Norte, que era São Miguel do Gostoso. Só lugar feio. Só lugar feio. Nossa, terrível. Terrível. Uma dificuldade para lá, viu? Mas era uma outra realidade, né? Assim, comunidades bem diferentes. Então tinha na beira da praia, mas também tinha um pouco mais para dentro, né? Mas sempre nessa lógica de comunidade, né? Impressionante a quantidade de comunidades que a gente tem no Brasil, assim, de assentamentos, agrupamentos, né, de pessoas que estão espalhados por aí. Impressionante a quantidade que tem, assim, de... E foi também um projeto bem bacana. A gente trabalhou com atividades produtivas, educação, meio ambiente e mais uma. O que era? Fugiu agora. Tinha mais uma linha. Aí acho que foram 22 projetos no total. Com a CPFL. Foi um projeto bem bacana também. Esse daí foi... A gente implantou 2 alas de parto humanizado em hospitais da região. A gente implantou um sistema de abastecimento de água, né, um desses pequenos vilarejos. Fez muito trabalho de irrigação também nos assentamentos. Vocês levantavam a demanda da comunidade? A gente vai na comunidade, levanta isso, escreve o projeto, aí a própria empresa contrata uma outra empresa que vai executar esse projeto e a gente gerencia o trabalho dessas empresas. Então a gente faz, enfim, toda essa... Começo ao fim. Não é a gente que contrata, né, a empresa, que executa os projetos, mas esse, no caso, é quando a gente fala que a gente assume a gestão, né? A gente faz o papel da empresa para gerenciar o trabalho. E, nossa, um projeto incrível, assim, também. Com cadeia produtiva do mel, a gente reestruturou a cadeia produtiva do mel lá da região do Mato Grande, do Rio Grande do Norte. Projeto gigante também. Teve lá a cadeia produtiva do mel, teve um trabalho com reciclagem também, de estruturação de uma associação de deficientes lá de João Câmara. A gente ajudou eles a reestruturar a sede da associação. Eles produziam vassouras, sabão, detergente. Então foi um trabalho bem bacana também, deu bastante resultado. Viu? Aí vocês resolvem... Bom, aí você está com a tua empresa, você está fazendo trabalho pelo Brasil inteiro. Então, vir para a Demétria não atrapalhou, vamos dizer assim? Não. Não foi um...
como os trabalhos que eu faço, normalmente são pouquíssimos em São Paulo, né? Normalmente é muito... agora eu estou mais em Minas, né? Estou com bastante projeto em Minas, com a Anexa, que é a antiga Votorantim Metais. E aí você mudou para Botucatu, para Demetrio, em que ano? Foi 2016, né? 4 anos atrás. 16, Belém. A gente mudou em outubro de 16. Aí a família já estava maior. Já, a Marina já estava... Então, esse é outro ponto também, né? Porque a gente falou, bom... O primeiro, coitado, né? Ele foi... muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá, coitado. A gente falou, nossa, vou ter que falar pra ele mudar de novo, né? Aí quando chegou aqui na Demetria pela primeira vez, ele falou assim, gostei daqui. Aí falou, bom, se você gostou, então tá tudo certo, vamos vir, porque você nunca... Ele era assim, ele não gosta muito de mudança, né? Então o Lucas é mais reservado, mais contido e tal. E aí a outra era espivetada, a gente falou, não dá pra criar uma criança do fogo dessa se não tiver natureza junto, ela vai enlouquecer todo mundo aqui, né? Então a gente falou, bom, vamos pra Demetria e aí deu no que deu, né, Bira? E como é que foi como é que é a sua vida na Demetria? Como é que foi assim? Olha, eu vou emprestar uma expressão da nossa amiga Sabrina, que ela diz o seguinte, que a gente vive na loucura da roça, né? Ela tá na loucura da cidade, não, a gente vive na loucura da roça, né? Então não tem essa aqui, aquela coisinha bucólica, né? Tranquila, que é tudo, né? Eu vim pra cá e eu acho que por conta enfim, de toda essa minha história de vida, lidar com instituições, para mim é muito natural estar em instituições de ONGs né? E a Demetria é o prato cheio, né? Porque o que tem de organização aqui e o que tem de organização aqui que precisa de uma estruturadinha, né? Precisa de um tapinha, né? Essa é uma dificuldade que você vê aqui? Eu acho que a Demetria, ela como um todo, assim, vamos dizer assim, o movimento todo, ela vive um grande dilema entre ser grande e ser criança, assim, aquela criança que não quer crescer. Porque ela já está adolescente, né? Ela já está com um carinho, assim, de que... Ela já está meio tortinha, assim, né? Ela não tá aquela adolescente meio esquisito, né? Que ela fica com... Você olha, você vê e fala, tem coisinha super tchutchuquinha, né? Mas tem umas coisas já muito de adulto, assim, também. E essas forças estão muito presentes aqui, né? Então, ao mesmo tempo, você tem medo de se estruturar, porque você vai perder aquilo, né? Mas também não quero ser muito grande, eu não quero ser aquele adulto sério, né? Eu quero preservar essas minhas qualidades. Então, o desafio é exatamente esse, é juntar as duas coisas, não é ser isso nem aquilo, né? Então, eu acho que essa qualidade de fazer as coisas com mais calma, mais pensada, sabe, olhando já assim o que eu quero ser daqui 20 anos, porque aqui é muito impulsivo tudo, né, o que eu vejo, né? É muito no espontâneo, assim. Só que o espontâneo, se não for se não for consciente o espontâneo, daqui 2 semanas ele já está gerando problema, né? Então, o que eu vejo que é muito assim, acontece muita coisa, mas ela poderia também acontecer de uma forma um pouco mais consciente, eu acho. Samuel, e como que o Museu de Mineralogia entrou assim na sua vida? O que você pensa desse momento, dessa proximidade? O museu é uma entrada curiosa, assim, porque ela é um movimento bem despretensioso para mim, assim, engraçado isso, né? Eu não tenho, assim... É curioso a relação com o museu, porque é uma organização, não sei se porque é nova também, ela é muito leve, assim, né? Ela foi chegando devagarzinho e eu acho que é mais eu demandando para ela do que ela... É diferente de algumas organizações que você chega e fala, ai, Jesus Cristo... Você olha para ela assim, aquele corpo social que foi criado já te demanda 500 coisas para fazer.
o museu é o contrário, né? É a gente falando assim, tá faltando tal, é legal ter tal coisa aqui, então arruma aqui. É como se você fosse preenchendo lacunas, né? É muito mais um movimento proativo do que um movimento reativo, né? Tem outras instituições aqui que é muita reatividade, você tem que ficar segurando assim, né? Com escudo às vezes, né? Batendo numa coisa e outra. Então o museu tem para mim essa leveza, o que para mim é gostoso, né? De estar, é um processo muito fluido assim, e vem de um impulso, talvez uma corrente nova que surgiu para mim quando chegou na Demétria, que é essa história do trabalho com os metais, né? Então, nunca pensei na minha vida de mexer com nada desse tipo, né? Isso é interessante. É Como muito... é que você veio para a Demétria, você é um facilitador, aí chegou aqui, o que aconteceu com você? Você Então, começou a... 2 meses antes da gente vir para cá mesmo, quando a gente já estava, quer dizer, a gente já sabia que era a Demétria, eu já sabia que ia vir para cá, porque a gente veio para cá em julho de 2016. Então, em julho a gente veio e em outubro a gente mudou. Então, nesse período entre julho e outubro, me veio uma imagem na cabeça que era eu cortando lenha, assim. Eu com o machado na mão cortando lenha. E aí eu lembrei de uma reportagem que teve um tempo atrás, que deram um desafio para uns designers e falaram assim, ó, se vocês tivessem que inventar o machado hoje, como é que seria? Mandaram para uns designers suecos lá, né? Os suecos são os reis dos machados, né? Aí deram para ele. O cara criou um machado diferente e era um machado para lenhar, assim, tinha umas coisas diferentes. Aí eu lembrei, falei, nossa, deixa eu procurar isso, né? O que é essa história, né? Aí eu coloquei no Google, assim, machado sueco. Aí começou a vir, cara, um monte de imagem dos machados muito louco, assim, né? Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, que é isso, né? Nunca tinha visto aquilo. Ou talvez nunca tinha reparado, né? Não sei, né? E aí eu comecei a ver, aí fui entrando no site, descobri uns brasileiros que faziam, né? E o negócio... Aí eu falei, caramba, tem todo um movimento de pessoas que fazem isso, né? E aí mandei uma mensagem para um desses caras. Eu falei, nossa, adorei seu machado, tal. Quanto custa o machado? Ele falou, custa R$700, né? Aí eu falei, putz, R$700? Eu vou pagar R$700 no machado, né? Aí eu falei, será que eu não dou conta de fazer um? Entrei no Mercado Livre, comprei 2 machadinhos, 15 conto, um, R$20 o outro, esses machadinhos antigos. Aí fui lá no fundo, lá na minha casa, lá, catei uma esmerilhadeira. Falei, deixa eu fazer um desenho nesse bicho aqui. Caramba, quando eu comecei a mexer com aquilo... Baixou o santo, cara. E aí, assim, quando eu comecei a ver aquela curva que fazia naquele metal, aquele negócio duro, né? De repente aquilo fazia uma curva. Eu falei, cara, o que é isso? Então eu comecei a me conectar com aquilo, com aquelas formas, com aquilo de uma maneira que... Pode entrar ali e ver o que aconteceu, né? 4 anos depois. Então foi um impulso, assim, absurdo, né? E quando você vai ver tudo isso que eu estou fazendo, tem tudo a ver com o museu. Então, mas aí conta, porque a gente não entra lá. O que aconteceu? Aí você então, isso. Aí eu comecei a investigar, aí eu descobri que existia a tal da cutelaria artesanal, né? E eu comecei a investigar isso, fui olhando e vi que o Brasil é uma das maiores referências no mundo hoje em cutelaria artesanal, é o Brasil. O Brasil tem cuteleiros maravilhosos, pessoas que fazem machados e facas de altíssimo nível. E eu também tinha uma questão comigo que é assim, desde criança eu sempre gostei muito de ferramenta. E de uns anos para cá, as ferramentas são tudo porcaria, você não acha mais ferramenta boa. Então, um martelo que quebra, é um formão que não corta nada. Então, isso me incomoda, assim, essa história da banalização da ferramenta me incomodava absurdamente. Aí, quando eu vi a cutelaria, eu falei, nossa, então tem gente também que faz ferramenta, não só faca e machado. Então, eu falei, opa, então, por que não começar a fazer ferramentas de alta qualidade? Por que não resgatar tudo isso? Aí eu entrei nesse movimento de buscar, então, meu primeiro trabalho foi, vou visitar os mais variados ferros velhos que eu conheço, porque aproveitando que eu viajo bastante. Então, por exemplo, eu ia daqui até Jundiaí, ia parando de cidade em cidade, já saía um tempo antes, e já ia parando em cidade para achar, para ir futucar nos ferros velhos. E eu achei muita coisa. Então, eu consegui ferramentas originais de ferreiro, né, muitos lá também onde eu morava em Epitácio, porque lá tinha muita serraria. E serraria normalmente tem a ferraria, porque
por conta de todo o maquinário da serraria. O cara lá já mais afastado tem que ter, né, a ferraria. Então isso foi começando a chegar. E aí eu também gosto muito de máquina. Tem um lado meu que eu adoro máquina. E aí eu comecei a conhecer essas máquinas antigas. Eu comecei a me apaixonar por essas máquinas antigas. Eu falei, nossa, uau, tem umas coisas incríveis. E às vezes, por exemplo, achava umas máquinas que estavam sendo jogadas fora, assim. Aí eu falei, não dá para jogar fora isso aqui. Aí eu comecei a reformar a máquina. E você comprava máquinas grandes? Eu comecei a comprar esses marteletes de ferraria. Todo equipamento que eu vejo de ferraria que está detonado, eu compro. Porque eu falo assim, não, peraí, vem cá. Mesmo que às vezes o preço nem seja lá vantajoso para você poder revender. Eu falo, não, eu compro. Você viu o caso das Forja que chegou aqui já, né, esses dias. Eu compro para poder reformar, porque meu prazer é ver aquilo funcionando de novo. Eu falo, alguém trabalhou nisso aqui durante anos e anos e anos. Então, por que isso não pode voltar a funcionar? Então, minha alegria interna é recuperar essas máquinas, fazê-las voltarem, é achar uma ferramenta detonada e ir lá arrumar ela e colocar ela para circular de novo. Então aí eu juntei esse lado da ferraria, da ferramentaria, com as minhas indignações, né, da falta de ferramenta, e com o museu, porque o Museu de Mineralogia, você chega e fala, poxa, mas mineralogia é o início dessa história, né? A gente começa a cair, mineralogia, se eu dou uma olhadinha do lado, eu já caio na metalurgia, né? Aí, se eu dou mais um pulinho, eu já caio na ferraria. Então, é muito próximo, né, esse universo todo. E eu ainda sou um iniciante nessa história, estou conhecendo, né, isso daí. Eu acho que eu ainda não cheguei na mineralogia. Eu ainda estou me resolvendo aqui na ferraria, tentando entender essas técnicas aqui. E já eu vou começar a entrar mais na metalurgia para poder entender. Porque tem isso, a mágica, né, da alquimia, da história. Isso sim que eu acho incrível, né? E você pode, só para dar uma noção, se é possível pensar num número, quantas ferramentas você tem? Só para dar uma ideia de onde chegou esse teu hobby, né? É mais do que hobby hoje. Eu acho que ali deve, considerando, acho que deve ter umas 200 ali, por aí, viu? Foram muitos sacos de ferro velho já encostaram. O desespero da Janaína. Aí essa tua curiosidade, esse hobby está se transformando num ofício. Dentro do museu. Eu acho que tem esse impulso, né, de resgatar esse ofício. Eu acho que eu comecei resgatando as ferramentas, que é o que me chamava a atenção. Agora eu estou na linha de resgatar as técnicas, então eu estou estudando isso. E começando a praticar também de como... E aí um próximo passo, talvez entrar na metalurgia um pouco aí, entender um pouquinho mais da... Mas é interessante isso, né, porque a minha vida é assim, é como se eu estivesse num rio, e de repente esse rio está descendo, aí eu começo a ver um outro rio do lado, aí chega uma hora que esse rio segue e eu simplesmente pego meu barquinho, saio desse aqui e pulo para outro rio. Então eu estou vendo muito esse movimento na minha vida, assim, de ir se preparando para esse outro rio, embora esse aqui ainda é o rio que me dá os peixes, que me dá tudo. Esse aqui lá eu não sei ainda, né? Então até eu ir lá, eu tenho que ver uns peixinhos pulando, né? Ô Samuel, fala o nome da sua esposa. Janaína de Carvalho. E como é que foi seu casamento? Meu casamento, oficial mesmo foi... a gente já estava velho já. Depois, o Lucas foi o meu filho foi o damo, como que é? O de honra, como fala? Pajem, Então, eu casei em 2009, mas a gente está... Não lembro quantos anos eu tinha, mas... não lembro agora, Berê. Mas vocês ficaram juntos? Foram casados? Porque a gente chegou uma hora que a gente falou, vamos fazer uma festa aí. A gente fez, a gente até brinca.
o desespero dos meus amigos, a gente fez um sambão no nosso. Eu nem sou de samba, né? Já nem tenho um pouco mais ainda, mas a gente fez um sambão, assim, né? E os amigos todos falaram assim, como assim, cara, um samba, né? Era um negócio meio fora da casinha, né? A galera não entendia muito. Mas foi divertido. Uma festinha super pequenininha também, a gente fez uma coisa mais reservada e tal. Foi bem legal. E dos seus filhos, você me falou? O Lucas de Carvalho Protete e a Marina de Carvalho Protete. Claro. Opa. Você quer fazer alguma pergunta, Suzana? Como foi ser pai? Essa é uma outra aventura, né? Como foi isso? Uma aventura interessante, viu? Pra mim não teve um corte, assim, sabe, acho que foi se seguindo, né? Assim, a gente. Lembro da Janina falou assim, a gente tava pensando em ter filho e tal, né? Eu falei, vamos embora, né? Tava com 27 anos, eu acho. A Janina tava com 29. Então, e a gente, o que a Janina fala, né? Ser pai e mãe do Lucas é muito fácil, né? Porque ele é muito tranquilo. Então, eu não tive aquela coisa dos pais que sofreram, né? Sempre foi muito tranquilo com o Lucas. Ele nunca deu trabalho pra gente. Nunca, assim. Foi um filho muito tranquilo, muito presente. A gente ia para fazer trilha, ele ia junto, pequenininho, subia a montanha, descia a montanha. Ele viajou muito com a gente, né? Assim, então, teve um pouco no começo, né? Mas depois a gente já entrou numa... É como se encaixou na vida e a gente veio seguindo, assim, foi muito natural, né? A Marina já foi um processo mais difícil, assim. Acho que a gente já estava uma outra... porque a Marina e o Lucas têm 9 anos de diferença. Então ela já chega num momento um pouco mais... Que a gente já estava numa outra... Pelo menos eu, né? Também estava numa outra pegada de vida, assim. E a Marina chega já causando, assim, né? Ela é uma criança muito forte desde criança. E que demandam um outro tipo de comportamento nosso. A Marina você tem que escolher a hora que você vai brigar. Na maioria da parte dos dias você faz de conta que não é com você, porque você, né? Então ela demanda que você tenha um outro tipo de exercício. Por isso que ela chegou quando a gente estava mais madura também, né? Interessante, né? E se vem no primeiro, acho que a gente tinha surtado, assim, acho que não. Mas é muito interessante, a Marina é uma pessoa muito forte, assim, muito determinada. Samuel, tem alguma coisa interna, assim, que você mudou a partir que você morou na Demétria? Alguma coisinha, assim, que se fala, normalmente eu não faria isso? Você desenvolveu alguma virtude ou defeito, não sei, aqui? Benício, eu aprendi a ter mais paciência por estar dentro, assim. Porque eu normalmente sempre fui facilitador, né? Facilitador, dificilmente ele está dentro, né? O facilitador, ele tem a habilidade do trânsito, ele fica dentro a hora que ele quiser, mas normalmente ele está sempre fora do organismo social, né? A Demétria não, quando você vem morar aqui dentro, você é parte. E sempre tecer algo sendo parte é muito mais difícil, né? Porque a visão fica um pouco mais comprometida, as relações são mais difíceis, né? Então, eu acho que eu aprendi a relevar um pouco mais muita coisa, assim, sabe? Também não dá muita... Tem coisas que você não pode dar muita atenção, que senão você tem que aprender a não pegar muitas das coisas aqui. E tem muita luz, em todo lugar que tem muita luz tem muita sombra, né? Então o que eu tenho feito agora é muito cuidado para não entrar nesses joguinhos, nas desmontagens de coisas que estão acontecendo, né? Porque eu sou esquentadinho, né? Meu sangue italiano, não sou aquele cara mais pivetadinho, né? Então, pra mim, né, que tem esse perfil, né, como diz o meu amigo aqui, colérico, na linguagem demetriana, é muito difícil, né? É um belo do exercício. Então, acho que eu vim pra cá pra isso também, assim, para rir mais do que chorar, ficar tão nervoso. Né? Mas eu sou bem nervosinho também aqui, não dá, né?
assim, ainda pensando na Demétria, no museu, o que você, um sonho, o que você imagina daqui a uns anos, assim, como isso aqui pode ser? Olhando para o futuro, assim, o que você vê? Você tem mais 1h30 aí ou não tem? Tô brincando. Eu acho que assim, um desafio que para mim está agora, que tem a ver com o museu, se chama fortalecimento institucional. O que eu vejo é que a Demétria está passando por algumas situações de coisas que vêm de organizações que lá de trás que não foram muito bem resolvidas. E aí sempre tem uns fantasmas assim. Então eu acho que a gente tem que, para o museu, o que eu desejo hoje é não repetir essa história. Não repetir isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com instituições mais fortes. É bom você contar com voluntários e tudo mais, mas a gente consegue dar um passo a mais. Assim, eu acho que o museu tem que nascer já estruturado, né? O museu Magma, né? Talvez essa segunda etapa. Primeiro porque a gente tem um espaço físico gigante, né? Então começa por aí. Então o desafio físico já é grande. Então eu acho que o nosso desafio agora é criar um corpo organizacional do tamanho que ela realmente precisa ter. E não ser ingênuos, achando que às vezes não vai ser isso, não vai ser aquilo, porque vai ser. Né? O negócio tem 1.200 metros quadrados, só a área de exposição do museu. Você está saindo de uma sala, né? Uma sala de 60, 70 metros quadrados indo para 1.200. Vezes quanto a gente está falando, né? Então, eu tenho que fazer vezes algo parecido com o organizacional dela, porque senão vai dar tilt isso daí. Então, eu acho que meu desafio também está ali. Eu acho que o Magma é um projeto diferenciado, porque ele não é só um museu, né, como a gente conhece. Ele já nasce com outros impulsos juntos, né, a escola de ofícios, né, onde que você tem um museu com uma escola desse tipo, né? E eu acho que ele vai ter vários componentezinhos ali que vão agregar para ele realmente cumprir essa missão de acho que de resgatar, não só ver os minerais, mas a gente tem que proporcionar experiências. Acho que aqui é o lugar para isso, né? A Demétria chama isso. O espaço, a gente tem um espaço físico enorme aqui. Então a gente tem que aproveitar isso para trazer para esse lado mais vivencial, para chegar no acervo, né? O acervo é algo pronto, né? Mas como que eu cheguei aqui, né? Quais são os movimentos que fazem? Porque senão você vem e visita, legal, bacana, que cor legal. É muito superficial a sua experiência em relação a todo o movimento da mineralogia que existe, né? Quanta coisa, né? Quantas guerras já não aconteceu por causa de mineralogia, quanta coisa por conta de minerais e tal. Então acho que esse lado me chama muito, assim, E quais são os seus sonhos, assim, não falando em museu necessariamente, ou em Demétria, assim, os seus sonhos hoje, assim, daqui pra frente, você tem algum ainda? Eu tenho, assim, o meu maior sonho é que a gente conseguisse ter experiências humanas que a gente conseguisse transcender muito essa história do nosso ego, assim, sabe? Eu vejo que quando a gente foca no propósito que está ali, você ao mesmo tempo desaparece, mas toda a sua luz também vem junto, né? Então tem muito de ter esses lugares. Meu sonho é que eu acredito muito na Demétria como sendo esse lugar. Não sei se vai ser, mas acredito muito no potencial enfim, desse elemento transformador que esse bairro tem, assim. Não escolheria outro lugar para morar, não. E para terminar, como foi contar essa história? Assim? Gostoso, né? Muito bom. Nossa, foi passado e tanto, né? Uma vida inteira. Nossa. A sensação que eu tenho é que eu não deixei nada de fora, né? Eu falei, caramba. Muito bom contar, né? Muito legal. Você quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer a vocês, é um privilégio, né, poder contar essa história. Gravar, né, é verdade, estão gravando, né. Ixi, só não vai dar para esconder, né, isso aqui, mas tá tudo aí.
A gente que A gente agradece. agradece, Legal. né? Nossa. Muito bom.